Olá, graça e paz. Que a paz de Jesus esteja com cada um que estiver vendo esse vídeo. Amém? Hoje eu queria estar lendo duas passagens da Bíblia para vocês, para a gente poder estudar, para a gente dar uma meditada juntos. A primeira passagem que eu gostaria de ler para vocês, está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha só que legal. Ainda não têm fé? A outra passagem é semelhante a esta, onde os discípulos estavam em alto mar e de repente veio uma tempestade. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Essa passagem de Marcos capítulo 6 foi onde Pedro, ao ver Jesus pensando que fosse um fantasma, ele falou: Mestre, se for o Senhor mesmo, deixe que eu vou até você. E Jesus falou: Então venha. E Pedro desceu do barco e começou a andar pelas águas, e quando ele viu que ele estava andando pelas águas, ele começou a afundar. Então é uma outra ministração que a gente pode estar falando mais para frente, mas hoje eu quero falar para vocês um outro ponto que Deus tocou no meu coração. O Espírito Santo veio com fogo para que eu pudesse estar falando isto, mostrando isto através de um vídeo. E eu queria começar a falar para vocês pelo seguinte: a língua portuguesa é difícil. Segundo estudos, é uma das mais difíceis do mundo, porque tem várias formas de interpretação, pontuação, palavras difíceis. E a Bíblia, traduzida pelo português para o português, também traz um pouco de dificuldade para o entendimento. E se a gente não estiver atento nas pontuações, nas palavras, a gente acaba perdendo preciosidades da palavra, e a gente pode estar adquirindo conhecimento para a nossa vida. E nesse ponto, onde eu li para vocês no capítulo 6 de Marcos, tem um ponto que é essencial para que nós possamos aprender algo diferente. Vejam bem,
No capítulo 6 de Marcos, no versículo 47, diz assim, ó: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus achava sozinho em terra. Ponto. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ponto. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Ponto. Ao anoitecer. Quando anoitece, por volta das 6 horas da tarde, 6h30, já começa a dar aquela escurecida. Então, o anoitecer é 6h30, 7 horas no máximo, daí já vira noite. E Jesus, ao anoitecer, ele estava sozinho em terra e viu os discípulos no meio do mar, remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. E tem um ponto, olha só que legal, tem um ponto ali, e depois continua: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Alta madrugada. Ao entardecer, ele estava vendo os discípulos remando com dificuldade. E em alta madrugada, ele foi até eles. Alta madrugada, eu comecei a dar uma pesquisada. Quando a Bíblia fala alta madrugada, é lá por volta das 2h30, 3 horas da manhã. Então, se entardecer é 6h30 da tarde, 18h30, vamos fazer a conta rapidinho. 6 horas, vamos colocar um número exato: 6 horas. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, 9 horas. Jesus, ao entardecer, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele já podia fazer alguma coisa, mas ele esperou alta madrugada para ir até o encontro deles. Mas por que Jesus fez isso? Eu comecei a meditar nessa palavra e veio ao meu coração. Jesus queria ver onde estava a fé deles. Qual é a atitude que eles iriam tomar diante daquela dificuldade. Lá em Marcos, uns capítulos antes, nós lemos que Jesus estava junto com eles no barco e estava dormindo com o travesseiro, e veio a tempestade. Ele continuou dormindo. Mas os discípulos acordaram ele: Mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos? E Jesus levantou e acalmou o mar e perguntou para eles: por que vocês têm pouca fé ainda? Por que vocês não têm fé? Passado um pouco de tempo, veio a primeira multiplicação dos pães, e daí todos os discípulos ficaram maravilhados com aquela multiplicação, com aqueles milagres que Jesus já estava fazendo. E daí veio essa outra, entre aspas, tribulação, essa tempestade. Então Jesus, eu acredito que ele viu a dificuldade que eles estavam tendo e ele queria saber onde estava o coração deles. Qual seria a atitude que eles iriam tomar diante daquela dificuldade, daquela tempestade. Hoje em dia, podemos falar que é a mesma coisa. A gente passa por lutas, por tribulações, por dificuldades. Muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos, nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus. E Jesus pode estar nos observando para ver qual será a nossa reação, qual será a nossa atitude diante daquela dificuldade que nós estamos passando. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo que é muito difícil nós avaliarmos o nosso dia a dia com as nossas condições e saber que Jesus está nos olhando, está nos observando? É difícil, mas não é impossível. Nós podemos ver com esses discípulos que eles se apavoraram quando eles viram Jesus. Mas só que a nossa atitude diante das dificuldades tem que ser de fé, tem que ser de louvor. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 18, se não me engano,
Diz lá, em tudo dai graça. Então pode ser na tristeza, na alegria, na dificuldade. Damos graças a Deus, glórias a Deus. Um exemplo, Pedro, quando estava na prisão lá em Atos, que no outro dia ele poderia ser morto, o que ele estava fazendo enquanto a igreja orava por ele? Ele estava dormindo, ele estava descansando, ele sabia que Deus estava no controle. E quando ele estava descansando, chegou um anjo, tocou ele: vamos, Pedro, você está livre, está liberto. Ele estava descansando. Assim como Jesus estava descansando no barco, sobre o travesseiro, Pedro estava lá na prisão, na tribulação. Já pensou? Imagine nós sendo preso e no outro dia a gente poder ser morto. O desespero que ia tomar conta de nós. Mas Pedro estava descansando. Outro exemplo que a gente pode ver é Paulo e Silas, quando estavam na prisão, que no outro dia também eles poderiam ser mortos. Paulo e Silas, à meia-noite, quando diz meia-noite, é o momento mais crítico da, da noite, daquela dificuldade que eles tinham. Meia-noite eles cantavam louvores. Em vez de eles ficarem murmurando, reclamando daquela situação, eles cantavam louvores. E o que aconteceu? Um grande terremoto. Foi lá, abriram as cadeias, todo mundo foi liberto. O carcereiro queria se matar, pensando que todo mundo tinha fugido. E Paulo, em vez de fugir, ele ficou lá e falou: calma, tá todo mundo aqui, não precisa se preocupar. E no meio daquela tribulação, no meio daquela dificuldade, Paulo viu uma oportunidade. Veja bem, ele viu uma oportunidade de evangelizar. Ele evangelizou aquele carcereiro com todos os seus familiares, todos os seus amigos, foram batizados e aceitaram Jesus. Nós podemos ver que quando a gente passa por dificuldade, por tribulação, se a gente der glória a Deus, se a gente cantar louvor, se a gente não murmurar, muitas pessoas vão estar vendo as nossas atitudes e vão perguntar: o que está acontecendo? Por que você é desse jeito? E é uma oportunidade de nós evangelizarmos, ou palavrinha, hein? É uma oportunidade da gente estar falando de Jesus. Então a gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter essa visão de não murmurar, a gente tem que ter essa visão das nossas atitudes quando nós estivermos no meio da tempestade. Vocês entenderam? Mais ou menos? Vocês podem estar meditando nessa palavra que eu falei para vocês. Voltem um pouco o vídeo, ver as passagens bíblicas que eu citei para vocês, para você estar meditando mais ainda em cima dessa palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo vai estar falando com vocês, vocês vão estar lapidando mais, vão estar garimpando mais informações dentro da palavra. Eu tenho certeza disso. Amém? Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima vez, se Deus quiser, se Ele permitir. Amém?